Olá, pessoal do canal Renovo com o Príncipe da Vida. Vamos continuar a compartilhar nossos vídeos. No vídeo anterior nós fizemos a leitura, nos pequenos insights do capítulo 19 do livro de Atos do Novo Testamento. E agora nós vamos ler o capítulo 20 de Atos do Novo Testamento. Mas antes eu gostaria de deixar aqui meus sentimentos por todas as famílias de ambos os lados que estão sofrendo nessa guerra de Israel, bem como na guerra da Ucrânia, né? Infelizmente, as coisas ainda estão se desenrolando na terra. É bom lembrar, não estou culpando Israel e nem a ninguém, mas é bíblico. Israel negou o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, como está escrito aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Atos 1, se juntou aos gentios, povos pagãos, e mataram o autor da vida, Jesus, o Messias. Não podemos negar a isso. E por conta do que está acontecendo, Israel vem sofrendo ao longo de sua história. Mas todo israelita que reconhece o Messias, o seu Jesus, o unigênito Filho de Deus, é salvo. E o desejo dele é que todos os judeus reconhecessem a Jesus, o Messias, o único Senhor e Salvador, que está predito na profecia de Isaías, em todos os profetas, desde Gênesis até o último livro da Bíblia. Então, é importante que as pessoas entendam que o que está acontecendo de Israel não é o ocaso. É uma história longa. Mas Israel aguarda um Messias, o Messias, o Messias, o Filho de Deus. Israel aguarda, mas de forma errada. Eles vão receber o anticristo. Eles vão aceitar o anticristo. E segundo a Bíblia, está escrito em Daniel, esse anticristo, que é o antifilho de Deus, não é o Messias. Este aí vai fazer um acordo de paz com as nações, certo? E vai instituir uma moeda única, vai instituir uma marca, só comprará ou vai vender quem tiver esta marca na testa ou na mão direita, está lá escrito em Apocalipse. Vai fazer um acordo de paz durante 3 anos, depois ele vai mostrar quem é ele mesmo. Então, enquanto Israel não acreditou no unigênito Filho de Deus, no único, não vem outro. O que vem aí já está predito na Bíblia e é falso. O que vem aí está predito e é falso. Então o preço que Israel está pagando é muito caro. Muito caro por conta de não crer no Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, o unigênito Filho de Deus, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas meus profetas, tentei reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos, e chorou há 2000 anos atrás. Então, o tempo de Israel ainda vai chegar como nação. Israel vai reconhecer a Jesus ainda como nação, quando Jesus voltar para matar o anticristo e se revelar ao mundo de forma majestosa. Então eu sinto muito pelos israelitas, que Deus console as famílias que estão sofrendo, tanto de palestinos como dos israelitas. E que o Senhor levante o seu braço poderoso contra os terroristas, contra os perversos.
Enfim, era necessário fazer essa observação porque o que está acontecendo hoje é fruto da rejeição do unigênito Filho de Deus, o único que estava para vir, predito pelas profecias, anunciou Elias, que foi João Batista, e que Israel matou. João Batista, predito por Deus que viria, anunciou a chegada de Jesus, fez a evangelização do batismo de arrependimento, e depois ele disse que Jesus batizaria com fogo, e a profecia de Joel foi cumprida na festa de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre todos, quando Pedro prega e faz referência a Joel 2. Então é isso. Que o Senhor está no controle de tudo. E que os corações dos homens reconheçam uma pessoa, e esta pessoa é a verdade, e o nome dele é Jesus Cristo. Israel ainda vai reconhecer que Jesus é o Messias, e ai dele que não reconheça. E incrível, muitos judeus já estão se convertendo a Jesus, e são chamados judeus messiânicos, homens que estudam a Torá, que sabem dos costumes de Israel e provam que Jesus é o Messias. Jonathan Cahn, que é um pastor americano, judeu, convertido ao Senhor, ele fala muito bem disso aí. E muitos outros judeus. Enfim, encerro o assunto com meus pêsames e que o Senhor, que está no controle de tudo, console as famílias que estão sofrendo e que põe fim a essa guerra. Deus está no controle de tudo. Então vamos lá. Isto é profundo, mas é necessário ressaltar. Porque a palavra de Deus se cumprindo. Israel rejeitou a Deus. Então encorajo vocês a se inscreverem no canal, deixando o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, especialmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura, seja qual for o motivo, de trabalho, de saúde, de falta de tempo. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero lembrar que é importante você fazer parte da divulgação desta pequena semente, para que muitos possam ouvir e saber que Jesus é o único Messias e não há outro. Não há outro. Como está na Bíblia. É o unigênito Filho de Deus, por presciência de Deus, foi entregue àquela cruz, mas Deus o ressuscitou, está sentado à direita de Deus até o tempo do fim, quando Deus der a ordem. Vamos lá. Atos 20, do Novo Testamento. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar para a Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquito e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo.
Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Perdão, pessoal. Então, continuando a leitura, que eu cliquei aqui e a página saiu, mas está no lugar correto. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui que Paulo, vou voltar a ler, e olha o que está acontecendo com Israel hoje. A nação de Israel rejeitou Jesus. Paulo era fariseu, instruído aos pés de Gamaliel. E Paulo presenciou a morte de Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, anunciando que Jesus era o Messias. É bom quem está ouvindo entenda o que está acontecendo com Israel hoje. As autoridades de Israel levaram Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, e apedrejaram Estevão. Estevão abriu a boca e disse: Senhor, perdoa, porque não sabe o que fazem. Estevão viu Jesus se levantar do trono e olhar para ele. Aquela situação. Ok? E aí Estevão morre apedrejado, porque estava pregando, falando do que tinha acontecido naquela época a respeito de Jesus, o autor da vida, que as autoridades de Israel, corrompidas, se uniram à autoridade de Roma e mataram o autor da vida. Mas Jesus, Filho unigênito de Deus, Deus os ressuscitou, está sentado à direita, está contando cada passo. Então, fique atento. O que está acontecendo com Israel hoje não é por acaso. Israel rejeitou Jesus e continua a rejeitar Jesus. E quem falar de Jesus, eles estavam até com um projeto de prender pessoas que falassem de Jesus dentro do Estado de Israel. E olha o que está acontecendo com Israel. Olhe, arrependa-se, meu irmão. Aqui é a palavra de Deus. Aqui não é um devaneio, não. É a palavra de Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e o Todo-Poderoso ressuscitou dos mortos. E ele ainda vai pedir a prestação de conta de tudo que está acontecendo hoje. Deus está no controle de tudo. Não escapa nada.
Olha o que Paulo diz. Testifiquei, há mais de 2000 anos atrás, antes de morrer, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Seguimos nossa leitura. Esse é um pequeno insight do que está acontecendo com Israel hoje e o porquê que está acontecendo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Está vendo quem está avisando a Paulo? O Espírito Santo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Israel rejeitou o Evangelho da graça de Deus. Hoje estou aqui lendo o Evangelho da graça de Deus, o livro de Atos, e Paulo está falando do Evangelho da graça de Deus. Paulo está testemunhando do Evangelho da graça de Deus. E nesta geração, estar aqui uma testemunho do Evangelho da graça de Deus. Tá ok? Continuando a leitura. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, será novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Assim, meu irmão, você que ouviu essa mensagem, dê importância. E Deus está dando importância a isso. Não se esqueça que muitos inocentes, ao ouvir esta mensagem e saber por que o mundo está assim hoje, vão entender através da Bíblia. Então Deus conta com você. Divulgue ao máximo de pessoas, especialmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus, de ver, de ler, por motivos de saúde, como eu já disse aqui, por motivos diversos, de falta de tempo e até por estar distante do Evangelho. Se você estiver distante, volte-se para Deus. Vamos continuar a leitura. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Ok? Muito duro aí, hein? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha, por isso vigiem. Lembre-se de que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. E assim, meu irmão, você que está ouvindo esta palavra, que é a palavra de Deus e não é a minha, volto a dizer a você, o que está acontecendo com Israel hoje não é por acaso. As autoridades de Israel, o país enquanto Israel, rejeitou Jesus. E continua a rejeitar na nossa geração. Eles esperam o Messias, não creram que Jesus é o Messias, não creram que Jesus é o Filho de Deus, não creram e ainda todos os sinais que Jesus fez. E olha
por terem rejeitado o Filho de Deus que está acontecendo com Israel. As coisas não estão acontecendo por acaso. E volto a dizer, Deus não é injusto. A justiça está colocada à disposição de todos os homens, sejam judeus ou não judeus, de todas as nações, para que creiam no Filho de Deus, que é Jesus de Nazaré, o Messias. A justiça colocada à disposição de justos e injustos, que estão destituídos da glória de Deus, para que sejam salvos, sejam justificados diante de Deus. Você não precisa pagar R$1 para ser salvo. Jesus oferece a salvação de graça. Então, compartilhe o máximo de puder essa leitura, esse vídeo, para o máximo de pessoas, como já foi dito. E lembre-se, Deus está no controle de tudo. O que está acontecendo hoje não é em vão. A maldade e a perversidade, a iniquidade aumentando a cada dia. Que o bom Deus abençoe seu coração e lembre-se, Jesus é a nossa esperança e salvação. Jesus morreu, ressuscitou e disse que vem nos buscar. Estamos aguardando. Por isso, participamos da ceia, porque Ele ordenou: participai da minha ceia, comendo o vinho e o pão, até aquele grande dia, minha volta. Por gerações e gerações, desde quando Jesus deu a ordem, os cristãos participam da ceia. Um grande abraço, Deus abençoe. São pequenos insights que é necessário falar, senão a leitura fica vazia e o texto fica desconecto da realidade, mas está completamente dentro de nossa realidade. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus para que seja salvo. Em nome dele, amém. Deus abençoe você e sua família.